Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar do tema da escravidão. Foi um tema proposto aí pelo Azrael, ele colocou um comentário aqui nos comentários dos vídeos. E então vou tratar desse tema escravidão. O que dizer do Novo Testamento em relação à escravidão? Bom, eu vou tecer alguns comentários então. Primeiro, a referência que nós temos sobre o tema da escravidão, ela não aparece ali mais claramente ali nos evangelhos, porque nos evangelhos Jesus está pregando na Galileia. Na Galileia é uma terra de camponeses, onde a maior parte da mão de obra é mão de obra livre, tem poucos escravos ali. Então o tema da escravidão não é um tema central ali para aquela sociedade. Vai ser para Paulo, que Paulo ele vai pregar nas grandes cidades ali, já comunidades urbanas, já é um outro tipo de público, onde ali a escravidão está bem mais presente. Então o tema de escravidão faz parte da ordem do dia. Então isso vai ser tratado mais claramente nas cartas de Paulo, né? Então em Efésios 6, versículo 5, se diz assim: servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem do Senhor, receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus e que não faz acepção de pessoas. Tá? Então aqui nós não temos nenhuma indicação de escravos, lutem pela vossa liberdade. Não existe isso aqui no texto. Né? Colossenses 3:22, esse tema vai voltar. Colossenses 3:22 diz: servos, obedecei em tudo aos senhores dessa vida, não quando vigiados, mas para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem vos servis. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. E vai aparecer também em 4:1. Senhores, dai a vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Tá? Então, temos também a carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2:18, ele vai falar: vós, criados, sujeitai-vos com todo respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. É louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente por amor de Deus. Bom, então aqui, inclusive aos perversos. Então, nesses textos do Novo Testamento, todos voltados para comunidades urbanas, não há essa mensagem para uma revolta. Né? Na carta de Filemão, Paulo escreve ao amigo dele, Filemão, um cristão que possui um escravo chamado Onésimo, e que aparentemente esse escravo fugiu e procurou Paulo. Né? Paulo envia Onésimo de volta a Filemão, mas pede que ele, o Onésimo, o receba não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Tá? Essa carta é frequentemente interpretada como um apelo à bondade e ao tratamento humano, embora Paulo não exija diretamente a libertação de Onésimo. Tá? Em Gálatas 3:28 diz: para Jesus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, a escravidão era uma instituição profundamente enraizada no mundo romano do século I, especialmente ali nas comunidades urbanas helenizadas que Paulo encontrou, e a abordagem de Paulo deve ser vista nesse contexto. Ele não está querendo entrar em colapso aquelas cidades, aquelas economias. Né? Ele estava mais focado nas transformações espirituais e morais dos indivíduos do que numa reforma social.
mas ele promove uma visão de igualdade que minava a justificação moral da escravidão, ao afirmar que todos são irmãos em Cristo. Tá? Então, em nenhum lugar, então, existe uma recriminação à escravidão como instituição. Tá? E tanto é essa interpretação que por muito tempo a igreja ela se colocou numa posição no mínimo ambígua com relação à escravidão, tá? O Papa Eugênio IV, em 1435, na bula Sicut Dudum, Eugênio IV condenou a escravidão dos nativos das Ilhas Canárias, exigindo que fossem libertados. Isso ocorreu antes do auge do comércio atlântico, tá? O Papa Paulo III, em 1537, na bula Sublimis Deus, Paulo III declara que os índios, os indígenas do Novo Mundo, eles eram seres humanos com alma e não deveriam ser escravizados, tá? Mas veja, até agora nada com relação ao comércio atlântico, tá? Pelo menos não diretamente, né? Em 1839, aí já está bem depois, né? Na búbula In Supremo Apostolatus, Gregório XVI condenou explicitamente o comércio de escravos e escravidão. Mas aí a gente já está numa campanha já anti-escravagista, né? 1839, né? 1888, na carta In Plurimus, dedicada ao Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravidão, Leão XIII elogiou a abolição da escravidão. Mas aí já está no final, já está no finalmente, né? Bom, o fato é que durante os primeiros séculos da colonização europeia, né, que você usou o recurso à escravidão, né, a escravidão de não cristãos, especialmente africanos e indígenas, era frequentemente justificada pela ideia de converter essas pessoas ao cristianismo para salvar as suas almas, né? O padre Antônio Vieira dizia que os ventos que sopravam da Guiné para a costa brasileira favoreciam esse comércio para que o navio saísse da costa africana e chegasse na costa brasileira. Segundo Antônio Vieira, isso era um indicativo de que Deus via com bons olhos esse comércio, porque era a oportunidade de você tirar esse escravo, esse negro, né, de uma religião pagã e levá-lo ao cristianismo. Tá? Em 1452, o Papa Nicolau V emitiu a bula Dum Diversas, que concedia ao rei de Portugal, Afonso V, o direito de escravizar sarracenos, pagãos e outros incrédulos. Essa bula foi reiterada na bula Romanus Pontifex, de 1455, que autorizava a exploração e a colonização das terras africanas e o direito de escravizar os seus habitantes. Muitas ordens religiosas, incluindo jesuítas, franciscanos e dominicanos, possuíam escravos em suas missões e plantações nas Américas e aqui no Brasil também. Agora, há que se constatar que o registro que se tem é que esses escravos eles eram mais bem cuidados, né? Mais bem cuidados. Em algumas regiões, a escravidão era vista como um meio necessário para o desenvolvimento econômico e a evangelização. Então, em alguns casos, a igreja teve uma postura bem pragmática, né? Reconhecia a escravidão como realidade social e econômica da época. Então, embora alguns líderes e teólogos possam ter uma perspectiva mais crítica com relação à escravidão, a gente aqui nas Américas cita Bartolomeu de las Casas, né, que foi bem crítico à escravidão, né? Mas enquanto instituição, a igreja ela ou não se pronunciava ou aprovava esse sistema como a base econômica da sociedade. E a igreja não está querendo contestar essa base econômica.
Então, são algumas observações com relação à relação do Novo Testamento, da igreja e da escravidão. Muito obrigado, então.